Graças a Deus que nos dá a vitória por nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo. Gostaria de cumprimentar os amados e queridos irmãos com a preciosa paz do Senhor. É tarde de vitória, é tarde sim de poder. Gostaria de falar acerca de um homem chamado Davi. Davi, o homem segundo o coração de Deus, foi escolhido como rei de Israel à faixa etária de 17 anos de idade. Assumiu o trono de Israel após a morte humana do rei Saul na faixa etária de 30 anos de idade. Ele reinou 33 anos na cidade de Jerusalém e 7 anos em Hebrom. Davi literalmente e enfaticamente escreveu 75 salmos, a qual da sua experiência de homem segundo o coração de Deus, literalmente segundo a vontade de Deus. O nome Davi no original hebraico significa amado por Deus. Davi no Antigo Testamento, no cânon hebraico, ele é um tipo de Cristo como pastor. Em Salmo de número 23, verso de número 1, Davi escreveu e disse: "O Senhor é o meu pastor e nada me faltará." Quando Davi escreveu o Salmo de número 23, Davi enfatiza a segurança de ter Deus como seu único e suficiente pastor. O pastor que Davi retrata em Salmo 23 é a pessoa bendita de nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo. Jesus é o teu pastor que te protege, supre as tuas necessidades espiritual, material e física. E ele é o bom pastor. E ele disse: "E o bom pastor dá a vida pelas suas ovelhas." No Evangelho de João, capítulo 10, versículo de número 11. Meus queridos e amados irmãos, agora Davi, na faixa etária de 17 anos, ele vai para a batalha, ele se apresenta na corte diante de Saul, que era o rei humano da nação de Israel. Davi já era rei, só que não tinha ainda assumido sim o trono. E quando Davi se apresenta perante Saul, ele conta um testemunho marcante e autêntico. Ele conta da sua experiência como humilde pastor de ovelha, a qual pastoreava o rebanho de seu pai Jessé nos campos de Belém. A palavra Belém significa casa de pão, e casa de pão significa onde tem a palavra, e a palavra de Deus ela é semeada, a palavra de Deus ela é pregada, a palavra de Deus é anunciada. Você que está ouvindo esta palavra da vida de Deus, acredite que o Senhor Jesus Cristo, ele está contigo aonde quer que você andares, por mais que seja as situações adversa, por mais que seja o conflito, por mais que seja a provação, a luta e a adversidade a qual você tem passado, Deus está contigo. Deus é contigo. Deus ele está moldando essa situação. Ele está transformando sim. Davi disse que diante de Deus ele saltava sim muralha. Significa que Davi ele saltava diante de Deus obstáculo. E quando você salta obstáculo, você conquista a vitória. A vitória é certa, a vitória é garantida, porque fiel é aquele que te prometeu. Se ele te prometeu, ele é fiel para cumprir a sua palavra. E nós vemos, meus queridos e amados irmãos, que ele chega diante de Saul e ele conta da sua experiência que ele teve quando uma certa feita estava pastoreando o rebanho como humilde pastor de ovelhas. E ele estava assim, e ele viu que um leão se apoderou e pegou um cordeiro. E estava pronto a cerca, meus queridos e amados irmãos, com aquele cordeiro em sua boca.
o Espírito Santo se apodera da vida de Davi, e Davi arranca sim aquele cordeiro da boca daquele leão, e após fazer isso, livrar, libertar e salvar aquele cordeiro da morte através do leão, ele vai e mata o leão. O leão que Davi matou é literal, mas o leão tipifica e representa e simboliza o nosso arqui-inimigo, que é Satanás. E nós sabemos, meus queridos e amados irmãos, que nós temos que ter, sim, vigilância. Devemos sim vigiar, para ser um instrumento usado por Deus. Paulo disse, em Efésios capítulo 4, versículo 27, não deis lugar ao diabo. Não dá lugar ao diabo literalmente significa não dar brecha. O presbítero Pedro, na primeira carta de Pedro capítulo 5, versículo 8, ele diz, sede firme e sede sóbrio, porque o vosso adversário, que é o diabo, anda em derredor, rugindo como leão, buscando a quem possa tragar. O nosso adversário, o nosso arqui-inimigo, ele anda ao nosso derredor, e a sua fúria contra a igreja é tão grande que ele brame, ele ruge, rugindo como um leão, mas um leão que não é rei, que não tem trono, que já perdeu a guerra, que já perdeu a batalha. Porque em Salmo 34, verso 7, Davi disse que o anjo de Deus acampa-se ao redor daqueles que o temem a Deus e o livra do mal. Por mais que ele esteja a teu derredor, com a sua fúria, querendo te matar, querendo frustrar o teu sonho e a tua esperança, ou querendo te afastar dos relacionamentos salvíficos com Cristo, acredite que a promessa de Deus, que o anjo de Deus acampa-se ao teu redor, te protegendo, te guardando, te livrando é do mal. Acredite na promessa de Deus, acredite na palavra de Deus. Em Sofonias capítulo 3, versículo 17, disse o profeta Sofonias, o Senhor teu Deus, Ele é contigo, Ele é poderoso, é para te guardar. Significa que significa, meus queridos e amados irmãos, que Deus está com você, Deus está ao teu lado, Ele está contigo aonde quer que andares. Ele está te guardando, Ele está te protegendo, Ele está livrando a sua vida. Sabemos que tipifica sim, o leão é literal, mas ele tipifica, representa e simboliza o nosso arqui-inimigo espiritual. E devemos, Tiago capítulo 4, versículo 7, disse o apóstolo Tiago, sujeitai-vos a Deus, resisti ao diabo e ele fugirá de vós. Só podemos resistir ao nosso arqui-inimigo através da nossa fé, através da nossa oração e através da nossa fidelidade com Deus. Vale a pena nós servir a Deus. Vale a pena nós, meus queridos e amados irmãos, estar firme na presença de Deus. Seja um Davi de Deus nesta tarde. Seja forte. Tenha coragem. Acredite que Deus ele é poderoso para trabalhar na tua vida. Acredite que Deus é poderoso para mudar a tua história. Acredite que Deus ele está moldando você. O teu Salvador, Salvador libertador, que te livra, te guarda e te protege sim do mal.